para criar modelo, ou seja, para criar família, né? Para poder. Aqui, na verdade, é uma forma muito mais didática, né? Que a gente está fazendo isso aqui para vocês poderem entender como é que são as vistas em corte e vista em planta, tá? Quando a gente está fazendo 3D, a gente não tem muito que preocupar isso. Pelo menos aqui no SketchUp, a gente não tem que preocupar como é que vai ser a vista dessa janela em corte, dessa porta em corte, ou em planta e vice-versa, né? Só para didaticamente, o que a gente está fazendo, eu criei, vou até abrir aqui, ó, no segundo pavimento, né? Tá lá a representação da porta, que é essa aqui em 3D, né? Ou seja, eu estou vendo a porta aqui em 3D, ou seja, quando eu estou vendo aqui uma vista, né? Por exemplo, o piso aqui, eu estou vendo ela aberta, né? E eu criei aqui, dentro desse componente, é um componente que dentro dele eu tenho dois grupos, três grupos separados. Eu tenho o grupo da porta em 3 dimensões, a representação dela em planta e a representação dela em corte. Então eu criei aqui, ó, camadas separadas para cada uma disso aqui, ó. Corte, projeção, corte, visto, planta, projeção, planta, visto. Então aqui eu desativa aqui o desenho que a minha porta vai representar em planta. Na hora que eu desativo aqui visto, desativa a representação da porta em vista. O Sketch não tem, os modelos do Sketch não vêm automaticamente com isso, né? Na verdade é um recurso que a gente cria para poder fazer a representação da planta em 3D e conseguir uma planta, né, da casa como se fosse em projeção paralela. Olha lá, eu estou representando aqui a porta aberta. É como se eu fosse fazer a representação em corte, né? Na hora que eu venho aqui e ativo esse corte, eu vejo ali a representação da porta, né, como ela é vista em corte, que é isso aqui. Portas em cortes, quando elas não estão sendo cortadas, né, como janela cortada, aqui a porta está sendo vista, a representação dela em vista é isso. Quando é em planta, né, vai estar... A gente não vê essa representação em planta, né? A gente vê a representação como em planta, contrapiso. Aqui como se fosse visto o corte, eu estou vendo a representação em planta, que é essa representação aqui. Eu criei isso aqui para poder criar essa forma de representação. Olha lá, então eu vejo a portinha, aí eu solto a outra aqui que é 3D e vejo em planta, como que é a representação de porta em planta. Tá? Então, essa aqui vamos pensar, não é um desenho técnico, é a representação técnica de uma planta, de uma edificação, com as janelas cortadas, com as portas abertas, porta em planta é sempre aberto e janelas sempre fechadas. Essa é a representação técnica de uma planta de edificação. Tá? Então, aqui, por exemplo, assim, tem uns errinhos também, porque isso aqui, ó, é uma contínuo, né? Isso aqui vai tudo contínuo com isso aqui. A gente não tem essas linhas separando também. Essas linhas separando paredes vai me dar uma outra leitura do projeto. Tá? Me fala o quê? Quando eu tenho uma parede que ela está parada, essa aqui passa e essa aqui está cortada aqui, está um traço aqui, ou seja, um elemento separado, me fala que esta parede que está indo direto está fechando o pé direito da casa. Ou seja, está indo lá no teto, lá na laje. E esta aqui está numa altura intermediária, que não fecha lá em cima. Se vocês lembrarem de banheiro, normalmente banheiro você tem os boxes dos banheiros, que são já paredes mais baixas do que o pé direito do banheiro em si. É como se fossem aquelas paredes que eu estou representando aqui. Ela vai até 2 metros de altura, para cima é um vazio. Então seria essa representação aqui. Para isso aqui ficar correto, né? Deixa eu tirar aqui, ó.
né? Teria que ter essa representação aqui, se eu esconder isso aqui também, que aí eu consigo fazer um truque aqui, que é uma ferramenta que o Sketch tem, né? Janelas, se eu esconder janelas, caixilhos portas. Eu posso vir cá, selecionar todos esses negócios aqui e peço para poder unir. Tá vendo que aqui saiu a paredinha? Então, esta seria a representação técnica correta desta planta visto. Vou soltar aqui a porta e soltar o contrapiso. Então, isso seria a representação correta. Tá vendo que as paredes agora ficam contínuas aqui, ó? Tá falando que todas essas paredes vão até o final do pé direito. Ou seja, estou encostando na laje do segundo pavimento. Como que eu exporto isso aqui? Né? Eu venho aqui, arquivo. Primeiro, né, eu tenho que vir cá, colocar em planta, pegar em câmera, colocar com projeção paralela. O Sketch trabalha sempre projeção perspectiva lá, tá vendo que eu vou dar uma perspectiva aqui, ó. Então a gente trabalha para poder exportar como se fosse uma planta, né? Como se fosse, gente. Isso aqui não é uma planta, tá? Porque está faltando representação de técnicas aqui, corte, cota de nível, um monte de outros elementos que nós vamos aprender daqui a pouco. Então aqui estou falando como é que é só a representação. Eu escondo também isso aqui, né? E pego arquivo, exportar, modelo, gráfico 2D. Eu não quero modelo 3D, eu quero um gráfico 2D. E eu seleciono aqui embaixo o arquivo que eu quero exportar, né? Eu posso exportar desde DWG, que é o arquivo do AutoCAD, DXF, que também é um arquivo de programas CAD, e fotos, imagens e vários tipos de extensão para imagens, né? Então eu vou exportar como PNG, que é melhor resolução. Vou pegar o local, vou salvar dentro da pasta da sala. Planta. E exporto. Já exportou. Se eu for lá agora, eu tenho esse arquivo exportado lá. Casa planta. Aqui. Sai o arquivo, exporta somente o desenho, só o modelo, né? O fundo que está aqui, isso não é exportado, exporta somente o modelo que você fez. Tá? Então isso é uma dos que você tem que entregar lá, né? É gerar isso aqui como eu gerei aqui, exportar essa imagem e sobrar para mim. Vou fazer aqui exportando para AutoCAD. Exportar modelo gráfico 2D. Vou exportar agora com arquivo DWG. Planta. Exportar. É o que vocês vão fazer lá para poder gerar as curvas de nível, né? Acabei de exportar isso aqui. Se eu for lá agora na pasta, vai estar lá ele em DWG. Se eu der 2 cliques aqui agora, vai abrir o arquivo de CAD. Demora um pouquinho, né? Você pede para continuar. Abriu o arquivo. Qual que é a particularidade quando isso aqui acontece? Eu vou pegar aqui e vou selecionar para vocês aqui, ó. Na que eu clico, isso aqui vem tudo com linha picadinha, tá? Esse aqui, como está bem feitinho, ó lá, todos vêm com linhas separadas. Ó. Como é que vem a curva? Vem por segmentos.
né? O que é linha reta vem com segmento, mas tudo que é curva vem com um monte de tracinho, ó. Pode servir para vocês poderem gerar a partir daqui o arquivo técnico de uma planta? Até que pode, mas eu vou medir para vocês poderem ver aqui que às vezes não vem na medida correta. Dimensão. Ó. Aqui até que veio, ó. Às vezes é quebradinho esses valores. Tá? Mas aqui tá vindo direitinho, por quê? Foi feito direitinho o desenho lá no... Aqui já veio atrapalhado, tá vendo aqui a medida esquisita? Então já não dá para você poder. Ou seja, não funciona vocês fazerem um arquivo lá no SketchUp, gerar a planta, feito que vocês estão gerando aqui para um projeto, e poder vir cotando aqui para entregar enquanto projeto, porque vai dar esse probleminha aqui, ó. Né? Vai dar cota muito quebradinha, ou seja, isso está errado. Não existe essa cota, né? Porque essa porta aqui está 10 centímetros de distância, ela tem tamanho de 80, aqui tinha que dar um valor certo, né? Redondo, não essa quebraiada que tem para cá. Então, assim, não funciona, tá? Não tentem ganhar tempo com isso, vocês vão perder tempo fazendo isso. O outro programa que vocês vão aprender, que é o Revit, aí isso já acontece, certo? Por quê? Ao mesmo tempo que ele gera a 3 dimensões, né? Ele gera também isso aqui de 2 dimensões como arquivo técnico, tá? Então o Sketch é uma ferramenta muito boa para poder fazer 3D. Ah, professor, mas eu consigo exportar isso aqui para o layout e, portanto, consigo fazer cotação lá e tal, tal. Faz, mas não fica dentro do padrão que a norma BNT pede. Tá bom? Entender como é que faz a exportação? Tranquilo? Se for para poder fazer o corte, é a mesma coisa. Só vou lá no corte, ó, dou 2 cliques, né? Abro esse corte aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Né? Faço o posicionamento, vou lá, acho aqui, né? Cliquei na casinha, fiz ele ficar paralelo, coloco lá o que eu quero ver, né? Visto, plantinha, vista em corte, tiro a portinha aqui, olha lá, está praticamente gerado. Né? Posso soltar o corta-patibanda, o telhado, olha lá, a calha. Então eu consigo fazer uma leitura do projeto enquanto elemento. Tá? Vou de novo, tiro aqui a visualização dos planos de seção e fica o meu corte levantado aqui. Tá? Combinado?